De maneira no mínimo surpreendente, tivemos a finalização da tão esperada rodada 11 entre o Deus das Mentiras Loki e a Morte Branca Simo Häyhä, uma luta muito curiosa, polêmica, confusa e também muito difícil de se analisar. Sendo Shumatsu no Valkyrie um mangá de lutas, muito do foco do leitor vai ir para analisar o quão forte é cada personagem. O Simo venceria de quem no elenco dos deuses? De que humanos o Loki poderia de fato derrotar? Essas perguntas são inevitáveis de se passar pela cabeça do leitor e, infelizmente pra gente e pra mim que produzo conteúdo focado nisso, Simo Häyhä e Loki são dois dos personagens mais difíceis de se analisar. E eu tô aqui nesse vídeo justamente para explicar por que eles são tão difíceis. Antes de entrarmos nos detalhes, para não cortar o flow do vídeo, já aproveita e deixa o seu like, hype o vídeo se tiver aí no celular e se inscreve se ainda não tiver inscrito. Além disso, compartilha o vídeo com os seus amigos que terminaram de ver o round 11, quem sabe eles não curtem esse tipo de conteúdo também, assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais, tamo junto. Além disso, considere se juntar ao nosso server do Discord, lá a gente debate bastante, não só sobre a força dos personagens, mas como do mangá de Shumatsu no geral e também de diversos outros mangás, obviamente. Então se tiver interessado, o link tá aí na descrição. Bom, ter personagens difíceis de se analisar nunca foi uma novidade de Shumatsu. Alguns são sim bem fáceis, o Ares, o Rajun, o Lobu, o Hércules, são personagens aí bem fáceis de se analisar. Mas outros como o Thor pela sua falta de feitos em stats específicos, o Adão pela pouca informação do seu reflexo divino, ou até o Jack pelos seus planos intricados e bolados especificamente para vencer o Hércules, também são personagens bastante problemáticos. Mas nem de perto eles se comparam com Simo Häyhä e Loki. Bom, primeiro eu vou explicar por que o Simo é uma bagunça de se analisar e depois a gente passa pro Loki, beleza? Basicamente o Simo tem dois grandes problemas. Primeiro é a sua falta de feito em algumas áreas de combate, vamos falar disso já já, e a outra, a segunda, são os seus outliers. Durante o seu combate com Loki não foi nenhuma, nem duas e nem três vezes que o mangá citou tempos, passagem de tempos ou números de velocidade para enfatizar e quantificar a velocidade das balas do Simo. O seu primeiro tiro, o Ilmatar, que matou o exército de clones do Loki, é dito ter o dobro da velocidade do som. Logo depois o mangá diz que Simo recarregou, mirou e atirou na cleopa do Hércules com o seu Myanlik em 0.5 segundos, em meio segundo, abaixo do dito dobro da velocidade do som, mas ainda bem rápido para os padrões humanos, é claro. Logo depois vemos que Simo e Loki têm a sua conclusão finalizada no combate em 7 segundos, onde Simo nesse momento atirou em Loki em menos de 0.4 segundos, ainda mais rápido que anteriormente. Agora, olhando esses valores, você deve pensar que o Simo é muito foda, extremamente rápido e com reações de alto nível. Bom, se você analisar os feitos dos personagens anteriormente no mangá, temos por exemplo o caso do Meteor Jabs dos Zeus, onde por exemplo o primeiro soco dele já tem a velocidade de 0.01 segundos, mais rápido do que as movimentações do Simo, e o último soco dele no Meteor Jabs já é bem, mas bem mais rápido que a bala do dobro da velocidade do som dele. Lembrando que o Ares conseguia acompanhar esses mesmos golpes dos Zeus, mas não consegue acompanhar, por exemplo, as disparadas iniciais do Okita no round 10. Isso significa então que o Okita simplesmente venceria do Simo no seu primeiro avanço? É justamente aí que mora o principal problema do power scaling do atirador, da Morte Branca. Esses números dele são muito fracos se comparado com as escalas mais comuns de velocidade de Shumatsu, coisas que eu já comento aqui no canal, no meu vídeo falando sobre a velocidade base do verso. Tô deixando aí no card se você quiser dar uma atenção. E eu creio que você concorde comigo que o Okita não vai vencer o Simo no seu literal primeiro avanço dele com um corte não nomeado, Sim, é bem exagerado pensar nisso e eu concordo que é bem forçado. E justamente por isso que temos todos esses momentos, que o mangá cita de números sendo, conhecidos no power scaling por um termo chamado de outlier. Eu já falei algumas vezes desse termo aqui no canal, mas resumindo, o outlier é um termo usado no power scaling quando um evento, um feito, uma citação, ou algo, qualquer coisa em específico, é considerado completamente inconsistente com o nível de poder exibido por um personagem, um grupo ou uma série. Por isso ele recebe esse nome, outlier, ou em tradução livre, ponto fora da curva, pois ele é justamente isso, ele é um ponto fora da curva. Você apresenta e estabelece o verso com uma perspectiva X, e aí depois vem um feito Y, que é bem menor que X, mas tentando trazer o impacto de X. Aí nos aspectos de power scaling, o Y é ignorado, porque ele é um ponto fora da curva. Com o Simo é basicamente isso, os números dados em seus feitos são fora da curva pro verso e não são remediáveis, não tem explicações coerentes para tentar manter uma lógica, a não ser que você acha que o Simo Häyhä, a Morte Branca, um dos 13 humanos mais poderosos da Terra, o único humano que poderia vencer o Loki de acordo com a Brunhilde, iria perder pro Okita no primeiro avanço dele. Não me parece muito lógico, Bom, então como que a gente pode definir os feitos de velocidade
do Simo. É exatamente aí que mora a questão, né? Sem os números, nós ficamos bem à mercê e somos obrigados a analisar os seus feitos. Tudo que podemos nos basear é que seus tiros mais rápidos, especialmente o Mienlik e o golpe que matou o Loki, né, que no caso é o Unkunvansara, são golpes extremamente rápidos, pois a narrativa implica que Simo reage muito rápido para dar esses tiros, e também que os tiros chegam ao Loki antes mesmo dele poder reagir a eles, sendo que antes o Loki havia reagido ao Leminanken à distância, né, ou seja, ambos os tiros são bem rápidos o bastante para o Loki nem conseguir reagir a eles. Analisando a luta do Simo, podemos ver que as suas técnicas são bastante versáteis mesmo. Temos o Ilmatar, né, um golpe focado em área de efeito, né, que foi aquele golpe que destruiu o exército do Loki, né. Temos o Leminkainen, o tiro que destruiu o escudo do Loki, focado então, né, em potência de ataque. Temos o Mienlik, dito ter uma velocidade divina, focado então obviamente em velocidade, e também temos o Unkunvansara, que é o golpe que matou o Loki e não tem nenhuma enfatização específica de algo, né, velocidade ou força, né, ao menos por enquanto. Vale lembrar que esse vídeo tá saindo antes do capítulo 106, né, que é o capítulo depois do final da luta, onde a gente pode ter mais explicações sobre de fato o que essa técnica final do Simo faz. Só que a gente fica por aqui, né, a gente não tem escalas ou feitos extremamente definidos para as velocidades da bala do Simo. Ok, o Loki não conseguiu reagir a elas, mas e quantos personagens com feitos de reação medianos, como sei lá, o Apollo ou o Shiva, eles reagiriam à bala? Eles desviariam dela? Com base em que eles desviariam da bala? Se eles não desviariam, então é isso? O Simo vai entrar na arena, dar um tiro neles e vai vencer. Por isso que eu digo que o Simo Hayah é um dos lutadores mais difíceis de se analisar. Ele tem poucos feitos em muitas áreas, e quando ele tem feitos nessas áreas, são bem difíceis de se medir ou escalar, especialmente em comparação com outras rodadas, ainda mais do que outros lutadores humanos ou divinos. Considere ainda que o Simo era pra estar lutando numa arena normal. Sim, lembre-se, né, quem pede a arena de neve não é o Simo ou a Brunhilde, quem pediu a arena foi o próprio Loki. Aquela arena era na verdade pro plano do Loki, o Simo não pediu arena nenhuma, ele ia na arena normal tranquilamente, o que só te diz de como seria ainda mais difícil de analisar ele numa arena normal. Quanto ao Loki, eu diria que é ainda mais difícil de analisar ele do que o Simo, por incrível que pareça. Guardadas as comparações, o Loki é bastante parecido com o Jack em analisar, né, no Power Scaling. Ambos têm planos formados antes mesmo da sua rodada começar, e o problema de se analisar o personagem de Loki não são os seus planos, e sim os seus clones. Sim, como sua técnica Anel do Palhaço, o Loki pode summonar cópias, réplicas, né, de pessoas ou coisas que ele tocou. No caso de pessoas, sabemos que elas têm o poder delas dispersado por uma fração do poder do Loki, e quanto mais clones, mais fracos esses clones são. E aqui tem uma grande desvantagem do Loki, que é os seus clones não terem nenhum feito relevante. Eles serem um centésimo do poder do Loki, um personagem conhecido por não ser forte e sim esperto, definitivamente não diz bem sobre a força das próprias cópias. Na realidade, toda a mecânica do Loki envolve ele pegar o oponente pelas costas. Os seus dois planos contra o Simo, tanto o inicial envolvendo o exército e seu falso clone, quanto o que ele sacrifica sua vida, né, o seu plano final para tentar matar o Simo, são planos que envolvem ele acertar o Simo pelas costas enquanto ele tá ocupado com as suas réplicas. E é justamente aí que mora as condições de vitória do Loki em relação ao resto do verso. Ele cria chamarizes para poder acertar o cara pelas costas. Até por isso ele pediu uma arena grande. O próprio mangá explica isso no capítulo 104. Era somente numa arena grande que o Loki poderia criar o seu exército de clones e se esgueirar pela arena para alcançar as costas do Simo, deixando que a sua réplica criada pela falsa sombra divina e o exército apenas o distraíssem para que ele pudesse atacá-lo. Por isso que não dá para argumentar que o Loki tem uma grande vantagem em relação ao resto do verso por causa do seu exército de clones, pois pro Loki, depender do seu exército, algo que ele nem usou na sua estratégia como uma condição de vitória, e sim como um chamariz, não faz o mínimo sentido. Isso sem contar que Loki terminou a luta sem muitos feitos em vários outros stats, como potência de ataque, por exemplo, ou velocidade geral mesmo, né? Todas meio que ele ficou bem fraco em relação até mesmo à média do verso, ele não tem feitos em quase nenhum stat físico realmente relevante. O que eu torço e espero é que o Vindouro capítulo 106 explique mais do plano final do Loki, demonstre um pouco mais de como essa estratégia era muito boa mesmo, mas contra o Simo especificamente acabou não funcionando, justamente pelo Simo saber quando ele tira a vida de alguém. Mas quem cairia ou não cairia nos planos ardilosos do deus trapaceiro Loki, ou quem cairia ou não cairia para as balas da morte branca Simo Hayah, é papo para outro vídeo do quadro do Quem Venceria aqui no canal, o nosso quadro, né, de confrontos. Então vamos deixar para falar desses confrontos específicos no momento apropriado. Enquanto isso, espero que tenha ficado claro nas minhas visões, né, para esses dois personagens e um pouco
pouco do que eu acho aí, né, do Power Scaling e análise dos seus feitos, habilidades e técnicas. Quero saber, é claro, né, de você. O que você acha da força desses dois personagens? Comenta aí embaixo e não se esquece de se inscrever, beleza? Como sempre, um agradecimento aos boosters do server Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Dark, Alex Aidan, Nada, Omni, Arthur Luiz e Apollo, Imperadores Celestiais, Martin UD e Nintendo Nada, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.